Vamos falar para vocês sobre proporção. O que é que vem a ser uma proporção? Uma proporção é simplesmente a igualdade entre duas ou mais razões. Se, por exemplo, eu colocasse aqui para vocês a seguinte situação. Eu tenho duas razões, uma é A sobre B e a outra é C sobre D. Elas formam uma proporção se e somente se elas forem exatamente iguais. Então, se as duas razões são iguais, afirmamos que temos uma proporção. É o seguinte, eu tenho numa proporção, esses termos de cima, o A e o C, são chamados de antecedentes, e os termos de baixo, B e D, são chamados de consequentes. Uma das propriedades de uma proporção garante o seguinte, se eu já disse para vocês que uma proporção é a igualdade de duas razões, como é que a gente lê isso aqui que eu estou escrevendo? Você lê assim, A está para B, assim como C está para D. O que eu estou garantindo para vocês é que essa razão ela é constante. Então eu posso afirmar para vocês que A dividido por B é K, assim como eu também posso afirmar para vocês que C dividido por D também é K. Da primeira igualdade, eu chego à conclusão que A é igual a B vezes K. Da segunda igualdade, eu chego à conclusão que C é igual a D vezes K. Se eu pego essas duas igualdades e somo membro a membro, vai ficar como? Vai ficar A mais C é igualzinho a B vezes K mais D vezes K. Se eu colocasse o K em evidência, ia ficar K, que multiplica exatamente, meninos, B mais D. Esse valor que está aqui multiplicando, ele pode passar para lá dividindo. Então, vai ficar aqui A mais C, dividido por B mais D, é igual a K. Lembrando a vocês que K é simplesmente a proporção, ou seja, A dividido por B é K, assim como também C dividido por D é K. Se eu ler, por exemplo, essa proporção da direita para a esquerda, eu estou dizendo para vocês que A está para B, assim como C está para D, assim como A mais C, que é a soma dos antecedentes, está para B mais D, que é a soma dos consequentes. Então, isso aqui é uma das propriedades de uma proporção. Evidentemente, aqui onde tem mais, eu poderia colocar menos, bastando, ao invés de somar essas duas igualdades, subtrair-se. Vamos ver uma aplicação disso. Eu coloquei aqui o seguinte problema. Sabendo que x mais y mais z é 18, e que x está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 4. Determine os valores de x, y e z. Então, aqui eu tenho uma igualdade de razões, então eu digo que tem uma proporção. Então, eu estou dizendo para vocês que x está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 5. Então, o que é que eu posso fazer? Eu percebi que x mais y mais z é igual a 18, tá bom? Então, o que é que eu percebi? Que o que eu tenho aqui é exatamente a soma dos antecedentes. Então, eu posso usar a propriedade. A propriedade me garante que a soma dos antecedentes, ou seja, a soma de quem está em cima, está para a soma dos consequentes, assim como qualquer um antecedente vai estar para o seu respectivo consequente. Quando eu fiz isso, eu terminei usando exatamente o que a questão forneceu, que é a soma dos antecedentes, que é 18. E está para a soma dos consequentes, 2 mais 3. 2, 3 e 4, né? Que não é z igual a 5, que é z está para 4. Então, bem aqui também não é 5, é 4. 2 mais 3, 5 mais 4, 9. 18 dividido por 9, 2. Então, cheguei à conclusão que x dividido por 2 é 2, assim como y dividido por 3 também é 2, assim como z dividido por 4 também é 2. Se eu estou dividindo x por 2 e estou dizendo que é 2, é porque x é o dobro de 2. Então, o valor de x é exatamente 4. Se x dividido por 3 é 2, é porque, ou y dividido por 3 é 2, é porque y é o dobro de 3, y é 6. Se z dividido por 4 é 2, z é o dobro de 4. O dobro de 4 é 8. Então, determinei as variáveis
usando as propriedades da proporção. Que propriedades, mais precisamente? É que em toda proporção a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu consequente. Às vezes a gente aplica essa propriedade de uma maneira indireta. Por exemplo, sabendo que 2x menos 3y mais 4z é 48 e que x está para 2, assim como y está para 4, assim como z está para 5, perceba que isso aqui é uma igualdade de razões. Então isso aqui é uma proporção. Ele quer que eu ache x, y e z. Então, aparentemente, se eu somasse os antecedentes, ia ficar x mais y mais z, e ele não deu. Ele deu foi 2x, o que foi que ele forneceu? 2x somado com menos 3y, que é a mesma coisa, mais por menos dá menos, somado com 4z. E isso ele garantiu que era igual a 48. Então, se eu pensasse bem, é como se meus antecedentes fossem 2x, fosse menos 3y e fosse 4z. Só que aparentemente o que eu tenho aqui é que x está para 2. Eu não tenho 2x. Ora, para ter 2x é simples. Se eu multiplicar isso daqui por 2, isso aqui vira 2x. Aí você diz, professor, mas assim você altera a razão. Então o que é que eu tenho que fazer para a razão se manter a mesma? Multiplicar embaixo também por 2. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu fiz aparecer o 2x, ó, 2x. Por exemplo, se você notar bem, isso aqui continua sendo, meninos, continua sendo x por 2. E se continua sendo x por 2, isso continua sendo igual a y por 4. O problema é que aí eu não tenho o y. O que é que eu tenho aí? Eu tenho menos 3y. Então o que é que eu faço? Eu multiplico essa parte aqui por menos 3. Para não alterar a razão, eu multiplico embaixo também por menos 3. Assim apareceu menos 3y. No outro, eu tenho que isso aí é igual a... Isso aqui continua sendo y sobre 4. Que eu cancelei menos 3 com menos 3. Se isso aqui continua sendo y sobre 4, eu posso garantir que isso é igual a z sobre 5. Só que aqui não apareceu z, aqui apareceu 4z. Ora, para aparecer 4z, o que que eu posso? Eu posso simplesmente multiplicar isso por 4. É claro que para não alterar a razão, eu tenho que multiplicar embaixo também por 4. E aí você diz, professor, isso adiantou alguma coisa? Eu digo, é claro. Perceba que os meus antecedentes agora são 2x, menos 3y e 4z. Então, eu posso dizer que a soma dos antecedentes 2x, somado com quem? Com menos 3y, somado com quem? 4z, está para a soma dos consequentes. Quais são os consequentes? 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 4, somado com menos 12. 4 vezes 5, 20, somado com 20. E o que é mais massa de tudo isso, que se tu olhar para cá e eu cancelar 2 com 2, isso continua sendo x por 2. Se eu cancelar esse menos 3 com menos 3, aqui continua sendo y por 4. Se eu cancelar esse 4 por 4, aqui continua sendo z sobre 5. E eu fiz tudo isso porque essa soma aqui, eu sei quanto é que ela dá, de acordo com a questão, ela dá 48. Então aqui em cima eu já coloco 48. E 48 está para quanto? Para 4, somado com menos 12. Se eu somar 4 com menos 12, dá menos 8. Se eu somar menos 8 com 20, dá 12. 48 dividido por 12 dá 4. Então eu cheguei à conclusão que x dividido por 2 é 4. Que y dividido por 4 é 4, que z dividido por 5 é 4. Assim eu achei o x. O x passa a ser 2 vezes 4, que dá 8. Eu achei o y passa a ser 4 vezes 4, que dá 16. E achamos também o z, que passa a ser 5 vezes 4, que é 20. Então a questão está resolvida, já que encontramos os valores de x, de y e de z, tá bom? Grandezas diretamente proporcionais. Eu escrevi o seguinte, eu disse que duas grandezas y e x, elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumentar, a outra também aumenta na mesma proporção. Então eu escrevi, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se uma delas ficar multiplicada por um número, a outra vai ficar multiplicada pelo mesmo número. Um exemplo disso é que se eu colocasse aqui para vocês que y é igual ao dobro de x. Professor, por que essas grandezas são diretamente proporcionais? Perceba que quando x for 2, como y é o dobro de x, o dobro de 2 dá 4. Vamos supor o seguinte, eu pego esse x e triplico ele.
Se eu vou triplicar o x deixa de ser 2 e passa a ser o triplo de 2, que é 6. Eu estou vendo que quando o x for 6 e substituir aqui, o dobro de 6 é 12. Qual é a conclusão que eu quis chegar? Eu quero que vocês percebam que quando o x é multiplicado por 3, o y também é multiplicado por 3. Quando o x triplica, o y também triplica, caracterizando o fato dessas grandezas serem diretamente proporcionais. Uma outra curiosidade é que se eu pego, por exemplo, o y e divido por x, 4 por 2, 2. 12 por 6, 2. Essa razão é sempre constante. Então, uma outra maneira que eu tenho de dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais é falando que se duas grandezas y e x são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. O que é que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que y dividido por x é sempre constante. E vocês perceberam isso, ó, que 4 dividido por 2 é 2, 12 por 6 é 2. Se eu colocasse o y em função do x, eu ia chegar à conclusão que o y é igual a k vezes x. Então, eu acabei de escrever aqui para vocês o y em função do x. Quer dizer, que se eu fosse fazer o gráfico entre duas grandezas proporcionais, colocando aqui o eixo y, aqui eu coloco o eixo x, aqui a origem, o gráfico vai ser uma reta crescente passando pela origem. Lembrando, essa reta é o gráfico de que função? Da função y igual a kx, que caracteriza a relação entre duas grandezas diretamente o quê? Proporcionais, tá bom? Se eu fosse falar, por exemplo, de grandezas inversamente proporcionais, o que eu ia dizer? Eu ia dizer que duas grandezas y e x são inversamente proporcionais quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, se uma delas ficar multiplicada por um número, a outra vai ficar dividida pelo mesmo número. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui no quadro que o y é igual a 12 sobre x, o que há de interessante nisso? Eu percebo que quando x for 2, o valor que eu acho para y é 12 dividido por 2, que dá 6. De repente, alguém disse, Auricélio, triplique o valor de x. Eu triplico. Se eu vou triplicar e x antes era 2, o triplo de 2 é 6. Eu percebo que quando o x for 6, eu substituo aqui 12 por 6 dá 2. Então, eu noto que na hora que eu multipliquei o x por 3, o y ele ficou dividido por 3. Então, isso é interessante. Quando um é multiplicado por um número, a outra é dividida pelo mesmo número. E isso acarreta algo interessante. Se eu multiplicar o x pelo y, tipo 2 vezes 6, 12, nota que esse produto é sempre constante. 6 vezes 2, 12. Então, uma outra forma de dizer que duas grandezas são inversamente proporcionais é afirmando que o produto entre elas é constante. Então, se uma grandeza y e uma grandeza x são inversamente proporcionais, eu posso afirmar com certeza de 100% que o produto delas é constante. Então, se eu colocasse o y em função do x, ia ficar que y é igual a k sobre x. Então, se eu fosse fazer o esboço do gráfico entre duas grandezas inversamente proporcionais, eu represento aqui o eixo y, represento aqui o eixo x e represento a origem. O gráfico de um em função do outro é uma curva que assume essa característica denominada, essa curva, que representa a função y igual a k sobre x, ela representa uma hipérbole equilátera. Uma coisa interessante é que eu percebo que se eu aumentar o x, o y vai diminuindo. Então, à medida que o x aumenta, o gráfico vai se aproximando do eixo x. Esse tipo de reta em que a distância entre ela e o gráfico no infinito tende a zero, esse tipo de reta é chamada de assíntota. Perceba que isso não é uma coisa comum só com o eixo x. Por exemplo, uma outra maneira equivalente de escrever isso é que se o y é k sobre x, o x eu posso afirmar com certeza que é k sobre y. E daí que se o y aumenta, o x vai diminuir. Então, à medida que eu vou aumentando o y, a tendência do x é ir se aproximando cada vez mais de zero. Quer dizer que lá no infinito, o eixo y e o gráfico, a distância entre eles tende a zero. Toda vez que a distância entre uma reta e um gráfico no infinito tender a zero, eu posso dizer que essa reta é uma assíntota. Então, toda hipérbole tem necessariamente duas assíntotas.
O que é interessante é que quando essas assíntotas elas são entre si perpendiculares, essa hipérbole passa a ser chamada de equilátera. E às vezes o aluno acha que isso aqui é uma particularidade apenas da matemática. Não é. Se você lembrar bem, a equação de Clapeyron, lá da física, garante que o produto da pressão pelo volume, PV, é igual a nRT. Eu imagino que se um gás está confinado em um recipiente hermeticamente fechado, nem entra e nem sai gás. Então o número de mols, N, do gás vai ficar constante. Esse R é uma outra constante chamada constante universal dos gases. E se esse gás sofrer uma transformação isotérmica, essa temperatura também fica constante. Então eu vou passar a ter um produto de 3 constantes, que só pode resultar em uma quarta constante. Então eu acabei de perceber que a pressão e o volume em uma transformação isotérmica, o produto dessas grandezas é sempre constante. O que caracteriza que essas grandezas são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu fizesse o gráfico da pressão em função do volume, se o Y fosse a pressão e o X o volume, esse gráfico, como representa a relação entre duas grandezas inversamente proporcionais, seria uma hipérbole equilátera. Lá na física a gente chama essa hipérbole de isoterma porque qualquer ponto dela tem a mesma temperatura, tá bom? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero dividir o número 270 em partes proporcionais aos números 2, 3 e 4. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte: eu tenho um valor, o valor que eu quero dividir é 270, e eu vou dividir ele em 3 valores, que os valores são x, são y e z. Onde esses valores eles são diretamente proporcionais a que partes? A 2, a 3 e a 4. É como se eu estivesse dividindo o número 270, eu estou dividindo ele exatamente em 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9, em 9 partes iguais. É isso que está ocorrendo. Onde eu estou garantindo para vocês que o x dessas 9 partes vai ficar com 2 das 9 partes. O y vai ficar com 3 das 9 partes e o z vai ficar com 4 das 9 partes, tá bom? Então, por exemplo, eu estou pegando 270, estou dividindo em 9 partes iguais. Se eu pego 27 e divido por 9 dá 3, como tem esse zero aqui, 270 por 9 dá 30. Então, o que é que eu estou garantindo para vocês? Eu estou garantindo que o x ficou com 2 dessas 9 partes. Como cada uma das 9 partes é 30, o x vai ficar com que valor? 2 vezes 30, que resulta em 60. Perceba, pessoal, que o y ele vai ficar com 3 dessas 9 partes. Como cada uma das 9 partes é 30, o y vai ficar com 3 vezes 30, que dá 90. O z ele vai ficar com 4 dessas 9 partes. Como cada uma vale 30, o z vai ficar com 4 vezes 30, que isso resulta em 120. Então, está aí feita a divisão de 270 em partes proporcionais aos números 2, 3 e 4. Quando eu coloco apenas a expressão proporcional, fica subentendido que é diretamente. Quando eu quero falar que uma divisão é inversa, eu tenho que usar a palavra inversa, mas diretamente eu posso usar apenas a expressão proporcionais, que já fica subentendido que é diretamente proporcional, tá bom? Uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem é que quando eu divido 270 nesses 3 valores x, y e z, onde eles são proporcionais 2, 3 e 4, se eu multiplicar cada um desses valores por uma mesma constante, eu não altero x, nem y, nem z. O x vai continuar 60, o y 90 e o z 120. Por quê, professor? Vamos fazer uma coisa. Vamos supor que eu queira pegar o número 270, a hipótese está aqui, e eu quero dividir ele em partes diretamente proporcionais aos seguintes números. Eu vou pegar cada um desses valores e vou triplicar. Por exemplo, o triplo de 2 eu coloco aqui, 6. O triplo de 3 eu coloco aqui, 9. O triplo de 4 eu coloco aqui, 12.
Perceba que eu multipliquei cada um desses valores por um mesmo número. Então, é como se eu estivesse dividindo o número 270 ao todo em quantas partes? 6 mais 9 dá quanto? Dá 15. 15 mais 12 dá 27 partes. Se eu dividir 270 em 27 partes iguais, cada uma das partes é 10. Eu percebo, de acordo com a questão, que o x fez eu ficar com 6 dessas 27 partes. Como cada uma delas vale 10, o x coube ao x que valor 6 vezes 10, que dá quanto? 60. É interessante que o x é 60 e antes o mesmo x era 60. O fato de eu ter multiplicado cada um desses valores por uma mesma constante não altera o valor que vai caber a x, nem o valor que vai caber a y, nem o valor que vai caber a z. Por exemplo, antes o aluno professor, o y antes tinha ficado só com 3 das 9, beleza. E agora o y está com 9, professor, sim, mas é com 9 das 27. Isso significa dizer que como cada uma das 27 partes vale 10 e o y ficou com 9, então o y vai ficar com 9 vezes 10, que dá 90. Se você analisar bem, o valor de y que eu achei agora e o valor de y que eu tinha achado não mudou absolutamente nada, tá bom? Vamos para o z. O z ficou com 12 dessas 27 partes. Então, se cada uma das 27 partes era 10, o z vai ficar agora com que valor relacionado a z? 12 vezes 10, que resulta exatamente em 120. Se você olhar esse valor e olhar o valor antes de z, não houve nenhuma alteração, tá bom? Vamos partir para um exemplo 2 e vamos mostrar em que fato, em que circunstâncias isso que eu acabei de mostrar para vocês vai ser útil. Eu vou colocar esse exemplo que vocês estão vendo aí. Vou apagar, terminar de apagar. Ele está pedindo que vocês dividam o número 620 em partes proporcionais a 1/2, a 1/3 e 1/5. Então, o número que eu quero dividir é 620. Eu quero dividir ele nesses três valores, que são x, y e z. Onde esses valores, a questão garantiu que eles são diretamente proporcionais a 1/2, diretamente proporcionais a 1/3 e diretamente proporcionais a 1/5. O incômodo que o aluno acha, porque ele está trabalhando com frações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que se eu pegar cada um desses valores, cada um dos valores que eu estou apontando aqui para vocês, e multiplicar por uma mesma constante, eu não altero o valor nem de x, nem de y e nem de z. É de modo que eu vou achar um valor que ao multiplicar por 1/2 resulta em um número inteiro. Então esse valor ele tem que ser divisível por 2. Esse valor tem que ser múltiplo de 2. Só que o mesmo valor ao multiplicar 1/3 tem que resultar em um número inteiro. Então esse valor tem que ser múltiplo de 3. E esse mesmo valor ao multiplicar 1/5 tem que dar um inteiro. Então esse valor tem que ser divisível por 5, tem que ser múltiplo de 5. Então nada melhor, já que esse número tem que ser múltiplo de 2, múltiplo de 3 e múltiplo de 5 simultaneamente, do que achar um múltiplo comum a 2, 3 e 5. Esse múltiplo comum pode ser o MMC, que dá 30. Então, o que é que eu vou fazer com cada uma daquelas frações? Eu vou multiplicar cada uma delas por 30. Se eu multiplicar cada uma delas por 30, 30 vezes 1/2 dá 15, 30 vezes 1/3 dá 10, 30 vezes 1/5 dá 6. Então, é como se eu estivesse pegando o número 620 e dividindo ele ao todo em 15 mais 10, 25, 25 mais 6, em 31 partes iguais. Como 62 por 31 é igual a 2, então, como 620 é como se fosse 62 vezes 10, então isso aqui resulta em 20. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu quero achar o x, eu percebo que o x ficou com 15 dessas 31 partes. Como cada uma delas é 20, o valor associado a x é 15 vezes 20, que resulta em 300. O y, perceba bem que o y ficou com 10 dessas 31 partes. Como cada uma das 31 partes é 20, o y vai ficar com 10 vezes 20, que resulta em 200. O z ficou com 6 dessas 31 partes. Como cada uma é 20, o z vai ser igual a 6 vezes 20, que dá 120.
Então, assim nós encontramos os valores de x, de y e de z, tá bom? Um outro exemplo, divida o número 190 em partes inversamente proporcionais. O aluno está pensando, poxa, eu aprendi a dividir em partes diretamente proporcionais. Então, eu quero dividir o número 190 nesses três valores que eu estou chamando de x, y e z. De acordo com o texto, esses três valores eles são inversamente proporcionais a 2, a 4 e a 5. E vimos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto delas é constante. Então, o que é que eu posso escrever? Que x vezes 2, 2x, tem que ser igualzinho a y vezes 4, 4y, que tem que ser igual a z vezes 5, 5z. Ou seja, esse produto entre os termos correspondentes tem que ser necessariamente constante. O que eu acho interessante é que eu posso transformar uma multiplicação em uma divisão. Como é que eu faço isso? Se eu tenho um produto de 2 por x, na realidade eu tenho a divisão de x pelo inverso de 2, que é 1 meio. E é verdade, porque eu ia conservar a primeira e multiplicar pelo inverso a segunda. Então quer dizer que pegar y e multiplicar por 4 é a mesma coisa de você pegar o y e dividir pelo inverso de 4. Pegar z e multiplicar por 5 é a mesma coisa de você pegar z e dividir pelo inverso de 5. Então, eu deixei de ter um produto constante e passei a ter uma razão constante. O que ocorre é que quando eu tenho uma razão constante, as grandezas envolvidas elas não são mais inversamente proporcionais, elas são diretamente proporcionais. Então, eu posso dizer para vocês que o x, o y e o z, ele é diretamente proporcional a 1 meio, vou botar aqui, ó, circulando ao meio, porque a razão é constante. O y é diretamente proporcional a 1 quarto, porque y dividido por 1 quarto é constante, então vamos botar aqui 1 quarto. E o z é diretamente proporcional a 1 quinto, porque o z dividido por 1 quinto é constante, 1 quinto. Então, o problema de realizar uma divisão inversa se transformou em realizar o problema em uma divisão direta. E aí o inconveniente que eu tenho até então é porque esses valores são frações. Mas aprendemos a superar essa dificuldade multiplicando cada um desses valores por uma constante, de modo que essa constante ela deve ser múltiplo de 2, ao mesmo tempo múltiplo de 4 e múltiplo de 5. Então, nada melhor do que ir atrás do MMC de 2, de 4 e 5. O MMC de 2, 4 e 5 dá 20. Lembrando que MMC é o menor múltiplo comum. O múltiplo tem que ser comum, ele não é obrigado a ser o mínimo. Eu podia botar 40 aqui, multiplicar cada um desses valores por 40, tá bom? Não teria nenhum problema. Então, os valores que eu quero achar são x, são y e z. E eles são diretamente proporcionais a que valores? Eu vou pegar 1 meio vezes 20, 10. Bota aqui 10. 1 quarto vezes 20, bota aqui 5. 20 vezes 1 quinto, bota 4. Então, o problema de dividir 190 em partes inversamente proporcionais a 2, 4 e 5 se transformou em dividir 190 em partes diretamente proporcionais a 10, 5 e 4. Isso quer dizer que eu estou pegando o número 190 e estou dividindo ele ao todo em quantas partes? 10 mais 5, 15, 15 mais 4, 19 partes. Então, se eu dividir 190 em 19 partes iguais, cada uma dessas partes é 10. Quando eu coloco essa expressão, eu estou garantindo para vocês que o x ele ficou com 10 dessas 19 partes. Como cada uma vale 10, o x ficou com 10 vezes 10, que dá 100. O y, meninos, perceba que ele ficou com 5 dessas 19 partes. Como cada uma é 10, o y vai ficar com 5 vezes 10, que dá 50. O z ficou com 4 dessas 19 partes. Como cada uma delas vale 10, o valor que cabe a z vai ser 4 vezes 10, que dá 40. Assim, eu encontrei os valores de x, de y e de z. Tudo bem? Vamos fazer uma coisa. Vamos resolver umas questões. Eu separei aqui um grupo de questões para complementar essa revisão que a gente está fazendo. Eu disse o seguinte: as turmas Fox e Golf
do CPK 2018, que possui 30 e 20 alunos, respectivamente, combinaram viajar para uma casa de praia no feriado que aconteceu no mês de junho de 2018. Antes de viajar, decidiram dividir toda a despesa entre as turmas de forma diretamente proporcional ao número de alunos de cada turma. Então, o que é que eu vou fazer? A despesa que coube a turma Focus, eu vou representar por F, e a despesa que coube a turma Golf, eu vou representar por G. Eu sei que essas despesas, eles combinaram de ser diretamente proporcional, pessoal, à quantidade de alunos de cada uma dessas turmas. Por exemplo, da turma Focus foram 30 alunos, da turma Golf foram 20 alunos. Então, essa despesa será dividida em partes diretamente proporcionais a 30 e a 20, tá bom? Continuando a leitura. Pagaram todas as despesas, mas não pagaram de forma proporcional. A turma Focus pagou 12 mil e a turma Golf pagou 10.500. Então, se eu perguntar a vocês qual foi o total dessa despesa, eu pego o valor pago pela turma Focus, que foi 12 mil, e somo com o valor pago pela turma Golf, que foi 10.500. Se somarmos esses dois valores, o resultado dessa soma vai dar 22.500. Então, na prática, o que eu quero fazer? Eu quero dividir 22.500 em partes diretamente proporcionais a 30 e a 20, tá bom? Continuando a leitura. Tendo como base o que as turmas haviam combinado, a relação entre as despesas da viagem é correto afirmar que, letra A, a despesa correta da turma Golf seria mais de 10 mil reais. Letra B, a turma Focus pagou menos de 10% do que deveria ter pago. Letra C, o que a turma Golf pagou a mais é um valor maior que R$ 1.800. Letra D, a turma Focus deveria ter pago mais de 10 mil reais. Então, pessoal, vamos resolver esse problema. Dividir 22.500 em partes diretamente proporcionais a 30 e a 20. Lembrando a vocês que não tem nenhum problema eu simplificar. Se eu dividir aqui por um valor, o 30 por um valor e o 20 pelo mesmo valor, a parte da despesa que cabe à turma Focus e que cabe à turma Golf não vai ser alterada. Então vamos fazer isso. É como se eu estivesse dividindo essa despesa entre a turma Focus e a turma Golf em partes diretamente proporcionais a 30 dividido por 10 dá 3, né? 20 dividido por 10 dá 2. Então, na prática, eu estou pegando 22.500 e dividindo ao todo em 3 mais 2, 5 partes iguais. Quando vocês forem dividir por 5, eu recomendo que vocês dividam por 10. Dividir por 10 basta dar uma casa para a esquerda, então isso vai virar 2.250. E em seguida você dobra o valor, tá bom? Dividir por 5, divida por 10 e dobra. O dobro de 2.250 vai dar 4.500. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que a despesa que coube à turma Focus foram 3 partes das 5 partes. Como cada uma das 5 partes vale 4.500, então o que coube à turma Focus foi 3 vezes 4.500. 3 vezes 4.000 dá 12.000, 3 vezes 500 dá 1.500. Quando eu somar 12.000 com 1.500, eu vou achar 13.500. E a despesa que coube à turma Golf foi 2 dessas 5 partes. Como cada uma das 5 partes é 4.500, então coube à turma Golf o dobro de 4.500, que totaliza exatamente 9.000 reais. Então, se eu fosse analisar uma alternativa, eu ia analisar a letra D, que ele diz: a turma Focus deveria ter pago mais de 10 mil reais. Realmente, ó, ela pagou 13.500, então é mais de 10, tá bom? Vamos resolver outra questão. Mega Sena, concurso 2150, aposta feita pela internet, ganha sozinha e leva 289 milhões de reais. No dia 11 de maio de 2019, um único apostador ganhou 289 milhões no sorteio da Mega Sena. Suponha que esse apostador resolva repartir uma parte do prêmio com suas 3 filhas, a Luana, que tem 30 anos, a Mariana, que tem 36 anos, a Natália, que tem 42 anos.
sabendo que ele vai dividir 140 milhões e 400 mil para as 3 filhas, em partes diretamente proporcionais às suas idades. É correto afirmar que Natália vai receber. Então, ele quer que a gente determine o valor que a Natália vai receber. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é que ele não vai dividir todo o prêmio que ele ganhou. Ele só vai dividir entre as 3 filhas esse valor, que é 140 milhões e 400 mil reais. E ele quer dividir entre as filhas, que são a Luana, vamos colocar aqui a Luana, a Maria, vamos representar pelo M, e a Natália. Então, L é a quantia da herança que coube a Luana, M é a quantia da herança que coube a Maria e N é a quantia da herança que coube a Natália. Ele quer dividir isso em partes proporcionais às suas idades, ou seja, a mais velha recebe mais. Por exemplo, a Luana, ela tem 30 anos, então ela vai receber uma quantia proporcional a 30, enquanto que a Maria, como tem 36 anos, vai receber uma quantia proporcional a 36, e a Natália, que é a mais velha, vai receber uma quantia proporcional a 42, ou seja, a Natália vai ser que vai receber mais. Como eu disse a vocês, eu posso simplificar isso aqui, multiplicar ou dividir por um mesmo número, que eu não altero o valor que vai caber, que cabe a Natália, que cabe a Maria, que cabe a Luana, que cabe a Maria e que cabe a Natália. Então, eu posso simplificar ali, por exemplo, tudo por 6. Se eu simplificasse ali tudo por 6, é como se eu estivesse dividindo essa herança em partes proporcionais a 30 por 6, 5, 36 por 6, 6, 42 por 6, 7. Pessoal, embora eu tenha alterado esses valores, a quantia que cabe a cada uma delas não é alterada. É como se eu estivesse dividindo toda essa quantia que o pai deixou para elas, de 140 milhões e 400 mil reais, ao todo em quantas partes? 5 mais 6 dá 11, 11 mais 7 dá em 18 partes. Se eu dividir 140 milhões e 400 mil reais em 18 partes, isso vai dar exatamente 7 milhões e 800 mil reais, tá bom? E eu quero saber só a quantia que coube a Natália. A Natália ficou com 7 dessas 18 partes. Lembrando que cada uma das 18 partes é 7 milhões e 800 mil. Então, a Natália vai ficar com 7 vezes 7 milhões e 800 mil reais. Se eu multiplicar 7 por 7 milhões e 800 mil reais, isso vai dar 54 milhões e 600 mil reais. Isso está exatamente, pessoal, esse valor em qual alternativa? Na letra C, tá bom? Vamos para a questão 3. Para contratar 3 máquinas que farão reparo das vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é 31 mil reais. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3, 5 anos de idade de uso, ou seja, quanto mais velha for a máquina cadastrada, menor é a quantia desses 31 mil que ela vai receber, tudo bem? Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade? Ou seja, a empresa que cadastrou a máquina de 5 anos. Então, e as alternativas. Então, o que eu vou supor? Primeira coisa é o total que eu vou dividir entre essas empresas. O total que eu vou dividir entre essas empresas é exatamente quantos reais? É exatamente 31 mil reais. A quantia que cada uma dessas empresas vai receber, eu vou chamar uma de X, outra de Y e outra de Z. De modo que essas quantias que elas vão receber vão ser inversamente proporcionais às suas idades. Por exemplo, X, eu vou chamar de X a empresa que tem máquina de 2 anos de uso. Y, a quantia que vai receber a empresa que tem máquina de 3 anos de uso. E Z, a quantia que vai receber a empresa que tem uma máquina de 5 anos de uso. Eu disse para vocês que dividir em partes inversamente proporcionais é a mesma coisa de dividir em partes diretamente proporcionais aos inversos desses termos. Qual é o inverso de 2? 1/2, o inverso de 3, 1/3 e o inverso de 5, 1/5.
O que eu vou fazer é transformar essas frações em número inteiros, multiplicando cada uma delas pelo MMC dos seus denominadores, que são 2, 3 e 5, que isso dá 30. Então, é como se eu estivesse dividindo nesses três valores, x, y e z, diretamente proporcionais aos seguintes números. 30 vezes 1 meio dá 15, 30 vezes 1 terço dá 10 e 30 vezes 1 quinto dá 6. Beleza. Então, professor, é como se você estivesse dividindo 31 mil reais ao todo em quantas partes? 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Se eu dividir 31 mil em 31 partes iguais, cada uma dessas partes recebe 1.000. Ele só quer saber a quantia que coube à empresa que cadastrou a máquina mais antiga. A empresa que cadastrou a máquina mais antiga foi a empresa Z. Então, ela vai receber 6 vezes 1.000, porque ela vai receber 6 dessas 31 partes. Como cada uma vale 1.000, 6 vezes 1.000, 6 mil reais. Então, a empresa que cadastrou a máquina de 5 anos de uso vai receber 6 mil reais, que está na letra B de bola, tudo bem? Vamos resolver a quarta. Adriano, Bruno e Carlos, 3 estudantes do IFPE, Campus Caruaru, resolveram abrir uma microempresa no ramo de EPI, Equipamentos de Proteção Individual. No primeiro ano, eles tiveram um lucro de 27 mil reais e resolveram dividir de maneira proporcional ao investimento inicial de cada um. Sabendo que Adriano investiu inicialmente 2 mil, Bruno investiu inicialmente 3 mil, Carlos investiu 4 mil, quanto Carlos receberá pela sua parte referente ao lucro? Então, vamos imaginar esse problema. Como é que eu faço? O que ele quer dividir é o lucro da empresa. O lucro da empresa foi 27 mil reais. Ele quer dividir esse lucro em partes proporcionais ao capital que cada um dos sócios investiu inicialmente. Os sócios são Adriano, o outro sócio é o Bruno e o outro sócio é o Carlos. As quantias que eles investiram inicialmente foram: o Adriano investiu 2 mil reais, vamos botar aqui 2 mil, o Bruno investiu inicialmente 3 mil reais e o Carlos investiu inicialmente 4 mil reais. Ele quer fazer essa divisão de forma diretamente proporcional. Lembrando que não tem nenhum problema de eu simplificar esses valores, ou seja, não tem nenhum problema se eu dividir todos eles por uma mesma constante. Se eu dividir tudo por 1.000, aqui fica 2, aqui fica 3, aqui fica 4. É como se eu quisesse pegar o lucro, que foi de 27 mil reais, e dividir ele ao todo em quantas partes? 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. 27 por 9 dá 3. Como eu vou multiplicar por 1.000? 3.000. Então, eu posso garantir para vocês que o Adriano vai receber 2 dessas 9 partes. Então, o Adriano vai receber 2 vezes 3.000, já que cada uma das 9 partes vale 3.000. Então, Adriano vai receber 6.000. O Bruno vai receber quanto? O Bruno vai receber 3 dessas 9 partes. Vai receber 3 vezes 3.000, que dá 9.000. E o Carlos vai receber, pessoal, 4 dessas 9 partes. Então, o Carlos vai receber 4 vezes 3.000, que isso totaliza 12.000. Lembrando a vocês que o que eu fiz aqui foi desnecessário, porque a questão só queria saber a parte que coube a Carlos. Então, esses dois primeiros aqui não precisavam encontrar, apenas a quantia de Carlos, tá bom? E para encontrar a quantia de Carlos, eu não precisava achar a quantia de Adriano e nem a de Bruno. Então, vamos marcar letra B de bola. Vamos para a questão 5. Suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua espessura e inversamente proporcional ao seu comprimento. Sabendo que uma viga de 2 metros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura suportam a carga de 2.400 kg. Qual a carga suportada por uma viga de 20 centímetros de largura, 12 centímetros de espessura e 2,4 metros de comprimento? Então, aí estão as alternativas, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos indicar a carga suportada pela viga por P, P de peso. Vamos representar a largura
por L. Vamos representar a espessura por E. Vamos representar o comprimento por C, tá bom? Então a gente vai anotar o seguinte, o que ele falou? Ele falou que a carga suportada pela viga, o peso, ela era o quê? Diretamente proporcional à sua largura. Então ela era diretamente proporcional à sua largura. E disse que era diretamente proporcional ao quadrado de sua espessura. Então a mesma carga, o peso, era diretamente proporcional ao quadrado de sua espessura, beleza? E inversamente proporcional ao seu comprimento. Então, a carga suportada, o peso da viga, é indiretamente não, inversamente proporcional ao seu comprimento. Então, ela é inversamente proporcional ao seu comprimento, tá bom? Então, eu vou admitir aqui que a gente tem duas situações. Uma situação que eu vou chamar de inicial, tá bom? E uma outra situação que eu vou chamar de situação final. Preste bem atenção. Ele diz que sabendo que é uma viga de 2 metros de comprimento, então vamos botar comprimento inicial da viga, 2 metros, tá aqui, 2 metros. 15 centímetros de largura, então até uma largura inicial de 15 centímetros, tá aqui. E 10 centímetros de espessura, ela tem uma espessura inicial de 10 centímetros. Ele disse que com esses valores ela suporta uma carga, então a carga que ela suporta inicialmente é de 2.400 quilos, tá aí, beleza? Aí ele diz o seguinte, qual a carga suportada por uma viga de 20 centímetros de largura, então a largura saiu de 15 e foi para 20 centímetros, o que mais? 12 centímetros de espessura, a espessura saiu de 10 e foi para 12 centímetros, tá bom? E 2,4 de comprimento, então o comprimento saiu de 2 metros e foi para 2,4 metros. Então ele quer saber qual é a nova carga, o novo peso suportado pela viga. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu gostaria que vocês notassem uns detalhes. Por exemplo, se um valor sai de 2 e vai para 4, qual é o número que eu multiplico 2 para dar 4? Todo mundo sabe que é 2. Uma maneira de você achar esse número é você pegar o valor final, que é 4, e dividir pelo valor inicial, que é 2. Então dá 2. Aí o aluno diz, professor, mas é óbvio, mas na hora que eu pergunto qual é o número que eu multiplico 3 para dar 7, o aluno não tem uma resposta imediata. O que ele deve fazer? Basta pegar o valor final, que é 7, e dividir pelo valor inicial, que é 3. Então, o número que eu devo multiplicar 3 para dar 7 é 7 terços. Então, a gente vai seguir só esse raciocínio. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Qual é o número que eu devo multiplicar 2 para dar 2,4? Então, o que você faz? Você pega 2,4 e divide por 2, só isso. Qual o número que eu tenho que multiplicar 15 para dar 20? Você vai pegar o 20, que é o final, e dividir por 15. Professor, qual o número que eu tenho que multiplicar 10 para dar 12? Você pega o 12, que é o final, e divide por 10. Então, por que eu estou fazendo isso? Vou explicar para vocês. Vamos lá. Eu quero achar um novo peso. Beleza. Então, eu quero saber qual é o número que eu devo multiplicar 2.400 para achar o novo peso. Então, eu vou partir de 2.400 quilos para poder achar o novo peso. Aí, o que eu analiso? Eu analiso que o comprimento saiu de 2 para 2,4, ou seja, eu multipliquei o comprimento por 2,4 sobre 2. Mas quando eu olho o peso e o comprimento, eu percebo que eles são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que quando um é multiplicada por um número, a outra vai ser multiplicada pelo inverso do número. Então, se o comprimento foi multiplicado por 2,4 sobre 2, como o peso e comprimento são inversamente proporcionais, o peso vai ficar multiplicado pelo inverso desse valor. Qual é o inverso desse valor? 2 sobre 2,4. Vamos analisar. A largura, ela saiu de 15 para 20. Qual o número que eu multiplico 15 para dar 20? É 20 sobre 15.
quando eu analiso o peso e a largura, eu vejo que eles são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se a largura ficou multiplicada por 20 sobre 15, o peso, como é diretamente proporcional à largura, também tem que ser multiplicado por 20 sobre 15. A espessura, olha bem, a espessura saiu de 10 para 12. Quando o valor sai de 10 para 12, ele é multiplicado por 12 sobre 10. Mas eu analiso que o peso e a espessura, o peso é diretamente proporcional ao quadrado da espessura. O que quer dizer? Quer dizer que se a espessura for multiplicada por um número, o peso vai ter que ser multiplicado pelo quadrado desse número. Como eu multipliquei a espessura por 12 sobre 10, o peso será multiplicado pelo quadrado desse valor, ou seja, por 12 sobre 10 ao quadrado. Entenderam? Lembrando a vocês que 12 sobre 10 ao quadrado é como se fosse 12 sobre 10 vezes 12 sobre 10. Então, a partir daqui, a gente pode tentar simplificar as coisas. Por exemplo, eu estou vendo que eu posso pegar 2,4, multiplicar por 10, que dá 24. Mas eu sei que 2 vezes 12 também dá 24. Então, 24 em cima eu cancelo com 24 embaixo, tá bom? Isso é muito simples. Uma outra coisa também que eu posso fazer é tentar, por exemplo, simplificar esse 20 e esse 15, ambos por 5. Se eu dividir 20 por 5, dá 4, e 15 por 5 dá 3. Então, isso aqui é interessante, porque se olhar bem, esse 12, eu consigo cancelar com 3. O 12 dividido por 3 dá 4. Então, lá em cima, se você olhar bem, o que ficou lá em cima? Lá em cima sobrou esses 2.400, então vamos botar aqui, 2.400, quem mais? Esse 4 aqui, ó, sobrou esse 4 e esse 4, que 4 vezes 4 é 16. E aqui embaixo só sobrou 10, então vou dividir isso aqui por 10. Então, se eu cancelar esse 0 com esse 0, ó, não tem nenhum problema. Então, eu estou vendo que meu peso é 240 vezes 16. Se você pega 240 e multiplica por 16, qual o valor que você vai achar? 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. E o outro produto que eu vou fazer é 1 vezes 240. 1 vezes 240 só pode dar 240. Aqui fica 0. Aqui fica 4. Aqui 4 e 4 dá 8. E 1 e 2 dá 3. Então, o novo peso suportado por essa viga é 3.840 quilos, que está exatamente na letra D de dado, tá bom? Vamos para a questão 6. Um grupo de alunos do curso de Jogos Digitais da FATEC inicia a produção de um jogo. Após 6 horas de trabalho, verificam que conseguiram finalizar apenas 24% do jogo. Para poder concluir o restante dele, esse grupo de estudantes pede ajuda a alguns amigos, conseguindo duplicar o tamanho da equipe. Assinale a alternativa que apresenta o tempo total de produção do jogo. 9 horas e 30, 9 horas e 50, 12 horas e 30, 15 horas e 30 ou 15 horas e 50. Então vamos lá. Como fazer essa questão? O grupo de alunos do curso Jogos Digitais da FATEC inicia a produção de um jogo após 6 horas. Então, o tempo, vamos ter aqui uma situação que eu vou chamar de situação inicial. Nessa situação inicial, eles gastaram aqui 6 horas, né, de trabalho e conseguiram fazer 24% do jogo. Então, eles fizeram 24% do jogo. A quantidade de estudantes que aqui estava, eu vou chamar de N. E aí, eles, para concluir o restante do jogo, eles pediram a ajuda de alguns colegas, de modo que ele conseguiu dobrar essa quantidade. Então, ele deixou de ter N amigos trabalhando nesse jogo e passou a ter 2N. Evidentemente, como ele quer concluir o jogo, ele tem que fazer o que falta para dar o 100% do jogo feito. Se de 100% eu tirar 24, isso vai dar 76%. Então, falta 76%. Ele quer saber quanto tempo ele leva para fazer todo o jogo. Olha, então, para fazer todo o jogo, eu tenho que ter cuidado que esse tempo que eu vou achar é apenas para fazer 76%.
Para fazer todo o jogo, pessoal, eu tenho que somar o tempo que eu quero com as 6 horas que ele já gastou para fazer os primeiros 24% do jogo, tá bom? Então, o que eu penso? Vamos relacionar as grandezas. Você tem aqui tempo, né? Tempo. E essa grandeza que eu quero achar, eu vou relacionar com as grandezas que ele forneceu. Por exemplo, quando eu comparo o tempo com a quantidade de jogo que falta ser feito, quanto mais jogos eu tenho, quanto mais jogo falta ser feito, maior o tempo que eu vou gastar. Quer dizer que tempo e jogo são grandezas diretamente proporcionais. A outra comparação que eu tenho que fazer é tempo e a quantidade, pessoal, de amigos que estão trabalhando nesse jogo. Quanto mais pessoas eu tenho trabalhando nesse jogo, menor é o tempo que eu levo. Então quer dizer que amigos e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu descobri que para ir de 24 para 76, qual o número que eu tenho que multiplicar? Basta você pegar o valor final, como nós já comentamos, 76, e dividir por 24. Para ir de n para 2n, qual o valor que eu tenho que multiplicar? Você pega 2n e divide por n, que dá 2. Então, o que eu vou imaginar? Eu quero descobrir qual o número que eu devo multiplicar 6 para achar o novo tempo. Então, eu tenho 6 inicialmente. O que eu penso? Cara, que o tempo e a quantidade de jogos que falta ser feito são diretamente proporcionais. Se eu multipliquei a quantidade de jogos que falta ser feito por 76 sobre 24, como é diretamente proporcional ao tempo, eu vou pegar 6 e multiplicar também por 76 sobre 24. Quando eu comparo o tempo que falta com a quantidade de amigos, eu percebi que a quantidade de amigos eu multipliquei por 2. Só que o tempo e a quantidade de amigos são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se eu multipliquei a quantidade de amigos por 2, o tempo vai ficar multiplicado pelo inverso de 2, que é 1/2, tá bom? Então, por exemplo, eu posso simplificar 24 por 6, que aqui fica 4. Então, lá em cima vai ficar 76, dividido por 4 vezes 2, que é 8. Se você pega, por exemplo, 76 e divide por 8, vai ficar 9. 9 vezes 8 dá 72, para 76 dá 4. Se você botar um 0 e uma vírgula aqui, dá 9,5. Se você pensar, 9,5 horas é a mesma coisa, meninos, de 9 horas e 30 minutos, tá bom? E aí o aluno diz, professor, então vamos marcar a letra A. Só que tem um problema. O problema que ele quer saber, cara, é o tempo total. Então, como é que eu faço para achar esse tempo total? Para fazer os primeiros 24% do jogo, ele levou 6 horas. Mas, para fazer os 76% restante, ele levou 9 horas e 30 minutos. Então, eu posso garantir para vocês que o tempo total que ele levou fazendo esse jogo foi de 15 horas e 30 minutos. Que isso resulta exatamente em qual alternativa? Letra D de dado, tá bom? Vamos fazer a questão 7. Em 2 piscinas há 2.200 litros de água. O volume da piscina maior, ele quer saber o volume da piscina maior, sabendo que suas capacidades estão na proporção de 4 para 7 em litros. Então, ele quer que eu determine o volume da piscina maior. Vamos fazer uma coisa. Se esse paralelepípedo menor representa a piscina maior, e esse esse paralelepípedo menor representa a piscina menor, e o maior a piscina maior, se ele disse que a razão entre o volume é 4 para 7, é como se o volume da piscina menor fosse 4V, enquanto que o volume da maior fosse 7V. Pronto. Aí o que eu sei? Eu sei que se eu somar esses dois volumes, se eu somar 4V com 7V, eu vou ter o volume que as duas piscinas têm juntos, que é 2.200 litros. 4V mais 7V dá 11V. Isso aqui é igual a 2.200 litros. Se eu passar para lá dividindo, V é igual a 200 litros. O aluno diz, professor, mas não tem isso. Não tem isso porque ele quer que eu ache o volume da piscina maior. E o volume da piscina maior não é V, o volume da piscina maior é 7V. Então vai ficar 7 vezes 200 litros, que dá exatamente 1.400 litros. Onde isso está exatamente na letra A. Então assim está finalizada
a nossa revisão sobre proporção, tá bom? Depois eu vou divulgar o vídeo resolvendo as questões da sessão Enem, tá bom, pessoal? Tchau para vocês.